Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um podcast do Clube Militar. Dessa vez, contamos aqui conosco com a terapeuta holística Simone Frazão, que também é uma facilitadora de cursos da área da física quântica. É um prazer para nós, mas antes disso eu gostaria de explicar o porquê de quinta dimensão num podcast do Clube Militar. A Simone esteve conosco aqui inicialmente para participar do nosso ciclo de palestras. Uma palestrante com uma palestra de alto nível e que despertou muita atenção, assim como diversas dúvidas que permaneceram. Então a nossa ideia é justamente complementando aquela palestra, Simone, Sim. tirarmos dúvidas que possam ter ficado. É claro que não vamos esgotar o assunto. Um assunto desse não se esgota facilmente. E terão mais dúvidas, com certeza. Podem surgir mais dúvidas, positivo. Então, é essa a ideia principal de nós trazermos aqui a Simone Frazão mais uma vez para estar conosco aqui. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Eu quero agradecer essa grande oportunidade, que o Coronel Ivan está me dando de vir aqui novamente e poder falar um pouco mais sobre a quinta dimensão, sobre essa elevação de consciência e os benefícios que isso pode trazer para as nossas vidas. Então eu estou muito feliz, muito obrigada. O prazer é todo nosso. Bom, para nós começarmos, talvez o melhor seja você falar para a gente o que é a quinta dimensão, uma definição bem simples para nós entendermos o que é a quinta dimensão. Até porque depois vai surgir uma dúvida aí. Eu conheço as 3 dimensões, da quarta eu fico assim sem saber o que é, mas vamos lá. O que é a quinta dimensão? Então, a quinta dimensão, ela é assim, na verdade não é um lugar, é um estado de consciência que você pode atingir e que nesse momento da transição planetária, conforme nós estamos passando, é muito necessário que a gente atinja esse estado consciencial, Ivan. É um estado onde as pessoas vão ter mais o valor à unidade, ao amor ao próximo, as pessoas se tornarem mais colaborativas e também elas poderem experienciar um estado de leveza, de bondade, de paz, que é o que a gente está necessitando, principalmente nesse momento da nossa história. Concorda? Eu vejo que é uma coisa positiva que nós podemos vivenciar, pela sua explicação, é tudo de bom. Então, agora, nós do estado atual que nós estamos, para nós chegarmos à quinta dimensão, obviamente nós vamos ter uma transição. Você poderia falar alguma coisa, como é que isso pode se dar? Sim, na verdade nós estamos quase que no final da transição planetária. Claro que não é o final completamente, porque isso não vai demorar alguns anos. Mas nós já estamos chegando no ponto culminante de virada do nosso planeta Terra, da terceira para a quinta dimensão. Vai ter esse salto. Na verdade, já existem pessoas vibrando em quinta dimensão. Tem muitos grupos, mais do ponto de vista espiritual, mas tem pessoas que estão estudando a espiritualidade prática, que é um tipo de espiritualidade que você pratica na sua casa, com seus familiares, com seus amigos. É você justamente adquirindo essa consciência mais ampla que a quinta dimensão te dá, uma dimensão mais leve, que faz você pensar, faz você acessar a sua consciência, porque as pessoas ficam muito na mente, elas acham que elas são a mente, mas na verdade elas são muito mais do que a mente. Então, na quinta dimensão você acessa o campo vibracional unificado da Terra. Então isso é muito interessante, isso dá pano para manga. Exatamente, porque a pergunta que sempre assola o ser humano, dando uma pequena digressão aí, é quem somos, E na verdade, quem somos hoje talvez não venha a ser quem seremos na quinta dimensão. Essa semana mesmo eu assisti um podcast. Se me permite, desculpa até te interromper, mas a quinta dimensão é uma nova versão do ser humano, como eu te falei, é um estado consciencial, é o seu novo você. E aí entendi. Entende? É mais ou menos o que eu ia perguntar, se preparar porque para isso, de repente a gente
vai entrar numa outra feição do Ivan, da Simone. Sim. Entendido. Bem, e como é que é esse salto aí que você pulou da terceira para a quinta dimensão? E a quarta, como é que fica nessa brincadeira? A quarta dimensão é um estado de transição, né, onde você conhece o mundo espiritual. E isso já aconteceu, as pessoas já têm, das pessoas mais céticas, as mais crédulas, as pessoas já têm consciência do mundo espiritual, né, que você desencarna e você vai para um outro plano. Então, a quarta dimensão, ela é basicamente um plano intermediário entre a terceira e a quinta. E nesse momento da nossa história, o planeta avança para a quinta dimensão. Quem cresce é Gaia, quem evolui é Gaia, que é o nome grego da Terra, né? E nós que somos os habitantes, precisamos acompanhar esse crescimento, né? Essa elevação de frequência da Terra. A Terra, a nova Terra já está sendo preparada, plasmada, né? Ou seja, nós vamos ter uma mudança na nossa vibração. Todos nós somos frequência. Nós somos frequência e vibração. Tudo, se você quer entender, a gente daqui a pouco vai até falar um pouquinho sobre isso, né? Tudo no universo é frequência e vibração. Desde os pensamentos, sentimentos, os materiais, tudo é frequência e vibração. Tem material que, inclusive, ele se modifica só da mudança de vibração sobre ele, né? Então, isso é uma verdade que nem todo mundo tem consciência. Mas eu acho que nós estamos caminhando para lá. Então, isso aí, essa mudança da terceira para a quinta, a quarta é bom ficar bem tão caracterizado, que é o plano astral. A quarta dimensão é o plano astral, é o plano espiritual. A terceira dimensão é a parte material, né? E a quinta dimensão é a unidade. É você vendo a vida como uma unidade, como na realidade, a realidade é una. Só que a gente, na terceira dimensão, a gente vê tudo muito fragmentado. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Mas na realidade, está tudo junto. Essa ideia de espaço e tempo que a gente tem, na verdade, não é isso, né? O tempo, como a gente conhece, ele é muito fragmentado. Agora, que horas são agora, né? 3 e pouca. Mas isso é uma invenção do ser humano. Isso é uma invenção do ser humano. Porque, na verdade, ontem eu vi um cientista falando isso. Quem garante que em outros mundos, como a gente está falando aí, que a gente não sabe nem o que são, né? São mundos mais desenvolvidos. A medição do tempo é desse modo. Tudo é muito atemporal, é uma coisa só. E isso, em termos assim conscienciais, o que isso traz para a gente, para o ser humano, né? Se tudo é um e se tudo é unidade, então a gente precisa olhar para o outro. A gente precisa parar de competir. Então você está entrando numa pergunta que eu ia te fazer. Como é que nós vamos fazer esse ser que hoje está acostumado com a terceira dimensão, como é que ele vai fazer para vibrar em quinta dimensão? Ele vai precisar olhar para dentro. Uma ótima pergunta que você fez. Nós vamos precisar olhar para dentro, porque a gente olha muito para o externo, né? Para fora, e a gente julga muito. Em quinta dimensão, a gente costuma dizer assim, para não polarizar, né? Porque o julgamento e a polarização só traz o caos, a guerra, que é isso que a gente está vivendo, né? Então, para a gente vibrar em quinta dimensão, a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa acessar o que? A nossa consciência, que não tem nada a ver com a mente, nem com as nossas emoções. O que acontece com a gente? A gente se perde com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, a gente se deixa as emoções dominarem, né, a sua razão. E aí você se perde completamente de quem você é. Você falou, quem eu sou, né? Eu sou a consciência, eu sou o que eu sou a divina presença, eu sou. A partícula de Deus está em você, está em mim, está na Camila, né? Em todo o universo. Mas o que a gente faz? A gente quer o poder para a gente não divide o poder. E por causa disso, a gente está vendo tanta coisa acontecer pelo mundo. Então, como é que é vibrar em quinta dimensão? Olhar para dentro,
começar a colaborar mais com as pessoas. Mais participativo. Ficar mais participativo. Mais colaborativo. Estudar, o que eu chamo de espiritualidade prática, você estudar sobre a alma humana, a consciência humana. Hoje em dia nós temos tantos estudos maravilhosos, como por exemplo a neurociência, ela nos ensina sobre a metacognição. O que é a metacognição, né? É você usar a sua consciência. É justamente isso que eu estou querendo dizer. Não se perder nos seus pensamentos, né? Você parar em determinado momento e dizer assim, o que eu estou pensando? Eu sou esse pensamento? O que eu estou sentindo? Né? E justamente utilizar a sua consciência, acessar o campo unificado, né? Existe um campo unificado onde todos nós estamos, né? Todos os seres, os animais, as plantas, os seres humanos, as outras dimensões, nós estamos ligados uns aos outros. Tem até um gráfico da radiestesia que é a flor da vida, muito assim, estudado, né? E também assim, muito antigo, né? A flor da vida é o desenho de toda a criação. É como se fosse uma flor mesmo, né? Sim. E aí a gente está assim, né? Nós estamos todos interconectados. Não existe separação. As pessoas acham que você é o Coronel Ivan, eu sou a Simone e a Camila, mas na realidade nós somos o todo, nós compomos esse todo, nós somos irmãos, né? Então precisamos colaborar uns com os outros, precisamos olhar mais para essa unidade. Fica mais fácil de viver. Fica mais fácil de você viver, né? E até assim, de você crescer também, eu diria até de você crescer do ponto até de vista material. Porque quando eu me uno com as suas ideias e você com as minhas, a gente forma uma outra coisa. Mas se eu acho que eu sou a poderosa e que você sabe menos, se eu fico nessa competição, que é o que acontece, então a gente está na terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? Violência, agressividade, somente o lado material. Não estou dizendo que o lado material não é importante, tá? Ele é extremamente importante. Nós estamos na matéria, na matéria mais densa. E até tem uma finalidade. E tem uma finalidade, mas ela não é o mais importante, né? Porque, na verdade, assim, a realidade ela é muito mais do que a matéria. Nós é que incidimos sobre a matéria. Se eu tenho uma consciência mais elevada, eu vou incidir melhor sobre a matéria que eu estou manipulando. Entende? Então vai ficar tudo mais fácil se você elevar a sua frequência. Agora é claro que não é fácil elevar a frequência quando você está há muito tempo apegado, né? Apegado. Matéria. Então o que é vibrar em quinta dimensão? Ser mais desapegado. Desapegado não é você abandonar as pessoas, não é você abandonar a vida material, porque ela é necessária, mas é você não ser escravo dela. Né? Você utilizar a matéria sim, com propósito, né? Mas sem você ser escravo a ela. Sem você ficar apegado demais também às pessoas, porque elas vão partir uma hora. Elas vão cumprir aqui com o que elas tiverem que cumprir e elas vão ter que voltar para um outro plano. Né? A gente vê que nessa vida em terceira dimensão, vamos botar assim, se é que eu não estou falando besteira, né? Nós somos mais apegados à matéria. Muito. Né? Eu sei que na maçonaria você começa a estudar na sua elevação dentro da ordem lá, o sair da matéria, o parar de priorizar a matéria e começar a priorizar o espiritual. Tem até formas simbólicas de representar isso tudo. Como as asas do anjo, né? A gente desenvolveu uma asa que é a asa da ciência, da tecnologia, da materialidade, e a asa do espiritual, que geralmente é a esquerda, né? Ela ainda está sendo desenvolvida. Né? Isso é novidade para mim. É um outro símbolo, na verdade eu estou falando de uma outra maneira, o que você disse, né? Eu sei que a ideia lá é esse desenvolvimento, né? Agora, deve existir, né, ferramentas, sim. Existem muitas para facilitar ferramentas. Então, uma das ferramentas é a meditação. Meditação, ela é muito importante. Porque justamente eu estou falando que nós somos a consciência, não somos a mente e nem as emoções. Então como é que eu acesso essa consciência, Simone? Através de técnicas. Uma delas é a meditação. A meditação ela é muito eficiente. Existem diversos tipos de meditação, né? Tem uma que eu gosto muito, que é a meditação Soul Sync. É uma meditação indiana,
ela tem 6 partes. Nas primeiras partes, você se prepara para alterar o seu estado de consciência, para você sair da 3D, para você sair, né, para você ir para dentro, porque é muito difícil a gente ir para dentro, né? O mundo, como ele é tão assim chamativo para o material, você fica assim, você tem que ser muito assim focado, né? Você tem que querer, você tem que escolher. É uma outra forma de você também vibrar em 5ª dimensão, escolher. Você escolher como é que você quer estar. Então você vai precisar prestar atenção no seu dia a dia, nos seus pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu estou comunicando para as pessoas? Eu estou dando que sinal para as pessoas? Eu estou falando o quê? Né? E aí, olha só, a minha fala é frequência vibracional, o meu pensamento é frequência vibracional, né? E aí se espalha nos ambientes. Por exemplo, aqui nessa sala tem uma egrégora, né? Que é um conjunto. O que é uma egrégora? É um conjunto de sentimentos, palavras, ações com as pessoas que estão aqui, que lidam com você, né? Com a sua equipe. Então, dependendo do pensamento e sentimento e ação dessas pessoas, essa egrégora, ela vai se espalhando pelo ambiente físico. Aí quem entra, altera. Qualquer um pode alterar totalmente. Qualquer um pode alterar completamente. Agora imagine, né, se você... Eu não estou dizendo que o seu ambiente aqui não é bom, não. Eu estou querendo dar um exemplo, né? Agora imagine se você, com foco, de acordo com a 5ª dimensão, que é essa elevação de consciência, você prepara o ambiente, você prepara as pessoas, a sua equipe, trazendo mais tranquilidade e calma para elas, sendo um diretor, vamos dizer assim, também de um ambiente mais diáfano, né? Um ambiente mais claro, mais iluminado, uma pessoa, né? uma psicosfera mais apraziva, né? de amor, de compreensão, de colaboração, como é a 5ª dimensão. O que vai acontecer? As pessoas da sua equipe vão sentir isso, também vai alterar. Sim, né? sim. Vai alterar a consciência delas. E aí elas vão poder ter a oportunidade de poder utilizar mais o estado consciencial delas, porque elas vão estar com o emocional mais equilibrado e com o mental já não tão assim com os pensamentos obsessivos, né? Exatamente pela mudança de frequência que você preparou no ambiente. Mesma coisa a nossa casa, a nossa residência, né? É o lugar onde a gente é o nosso templo sagrado, né? A nossa casa. Então, a nossa casa, ela deve ser uma casa positiva. Como é que eu faço isso? Pensando coisas melhores, fazendo meditação, orações. Eu estava falando da meditação Soul Sync. Ela vai preparando você para sair do estado de desequilíbrio. Ela tem várias fases, né? Tem alguns mantras, você faz umas respirações com a ponta dos dedos, são 8 ciclos de respiração, você tocando nos dedos, na pontinha dos dedos. Por quê? Porque os dedos, eles são pontos energéticos também, que se conectam com a malha energética do planeta. Então, tudo que você faz é vibração e consciência. Imagine se você ancora a sua consciência neste corpo, né? Que eu chamo de avatar, né? É o nosso corpo, né? Se você ancora essa consciência elevada no teu corpo, você vai fazer maravilhas na tua vida. Você vai mudar a frequência da sua casa, das pessoas, até do planeta. Porque, segundo David Bowie, que escreveu o livro, né, sobre a totalidade do ser, ele era amigo do Einstein, né? Ele expressou no seu livro que nós não somos mero participantes do universo, nós somos co-criadores. Ou seja, a gente cria com o universo. O universo não está completamente criado. Olha que interessante, assim, é fácil de entender. É verdade, nós estamos aqui, estamos plasmando, estamos mexendo, nós somos co-criadores. Então, tudo parte assim... Aliás, o universo é vivo também. Ele é vivo. E esse campo vibracional, essa egrégora que eu te falei, é uma parte do campo, né? Porque existe um campo unificado que é o planeta todo, né? E esse campo, como você mesmo falou, ele é vivo, ele é um organismo. Ele é suscetível aos seus pensamentos. Ele é sensível àquilo que você fala. Então, se você chega aqui e começa a falar palavrões, né? O que acontece? Este campo unificado, ele responde aos palavrões. O que vai acontecer, Simone? Você vai atrair, pela sua frequência, vai combinar com frequências similares. E aí, daqui a pouco, está um pandemônio aqui.
as pessoas começam a falar também, começa a ter E isso acontece, agora estamos falando assim, de uma parte, né? Agora imagina isso no todo, no planeta, né? Que é o que a gente está vivendo. Imagina agora isso. É difícil, né? Tá? Sim, é difícil porque a gente não foi educado para ter uma inteligência espiritual. Hoje se fala muito da inteligência emocional e é maravilhoso. A neurociência está dando uma contribuição enorme. Assim, eu gosto muito de estudar a neurociência, porque não está falando de religião, está falando da espiritualidade prática. A neurociência diz que o nosso cérebro ele é plástico. Olha que interessante, né? Ele é elástico. Se ele é elástico, eu posso reprogramar esse cérebro. Porque, como eu te falei, nós somos a consciência, nós não somos a mente, né? A mente é um rádio. E aí, o que eu estou sintonizando? Estou sintonizando o quê? Então, por isso que eu preciso ir para dentro, para eu me autoconhecer. O que eu estou criando? Se todo dia a gente pudesse dizer assim, nossa, acordou de manhã, você já agradece. Porque a gratidão é uma maneira de você estar na quinta dimensão. É a frequência mais alta que há, é a gratidão. Por quê? Porque o cérebro, que é cognitivo, comportamental, ele entende que você está satisfeito. Quando você agradece é porque você está bem. Aí o que vai acontecer? Ele vai trazer mais bem para você. Né? É uma mágica que você mesmo opera com a sua frequência, com a sua escolha. Porque eu é que escolho. O mestre sou eu, você, a Camila. O mestre não é a mente. Entende? O mestre não é a sua emoção, mas é a sua consciência que é anterior a isso tudo. Bom, e isso mexendo com cada um de nós, me vem agora à mente te perguntar, e os relacionamentos vão se modificar? Completamente, já estão se modificando. Muitas pessoas estão se separando. Separando? Tem pessoas se separando, né? Por quê? Porque o planeta, com essa frequência Schumann, que é uma das frequências do planeta, a frequência Schumann, que anteriormente era de 7,83 Hz, agora está em 150 Hz. Meu Deus. Provavelmente deve estar até mais, né? Não sei quando foi a última avaliação disso, né? Mas eu acredito que ela esteja aumentando exponencialmente. Por quê? Porque isso faz parte do plano cósmico. Este planeta Terra, ele precisa se elevar. Essa frequência envolve todo o planeta. Em todo o planeta. Então, todas as pessoas estão sendo atingidas por essa frequência Schumann, que faz você perceber a sua própria sombra. Inclusive, tem uma coisa, até me lembrei agora de algo importante, tá? Nós estamos desde maio, que nós estamos adquirindo um tipo de vibração cósmica de limpeza. O que significa isso, né? Existe um nome chamado espreitador. Espreitador é como se fosse o negativo. É como se fosse justamente a energia densa que está sobre a Terra há 1000 anos. Mas só como o planeta está se elevando, esta vibração ela está tendo que sair do planeta. Seres divinos, estelares, né? Pessoas que já estão despertas, já estão vivendo em quinta dimensão. É como se ela perdesse o espaço aqui. Está perdendo o espaço. E em setembro, ela vai perder muito mais. Em setembro chega a 0%. Essa frequência negativa, esse espreitador, né? Espreitador. Depois, se quiser até entrar na internet, você vai ver com mais propriedade, né? Mas, graças a Deus, essa energia está sendo removida do nosso planeta. O que significa isso em termos conscienciais? As pessoas, desde as que estão dormindo, um pouco despertas, mais despertas, elas vão ver com mais clareza a própria sombra. O que é a própria sombra? Os nossos erros, aquilo que não está legal. Então é uma oportunidade divina de você surfar para a quinta dimensão, né? E hoje dá um salto.
Depois eu até quero falar um pouquinho das ferramentas que eu estou criando para isso, né? Mas existem milhares de pessoas, de terapeutas, né? Eu sou uma delas, mas existem várias pessoas, vários, que a gente chama de sementes estelares, né? Que estão trabalhando para a frequência da nova Terra, que vai ser como se fosse o paraíso na Terra, né? Mas claro que isso não vai ser para a maioria, porque a maioria ainda está muito vibrando nessa frequência da terceira dimensão. Mas voltando lá para o espreitador, essa energia do espreitador que está no nosso planeta há milênios, né? É como se fosse a coisa, né? Então ela faz você duvidar de si mesmo, faz você duvidar das pessoas, faz você ir só para o lado negativo, é o que faz você ir para os vícios, né? Em vez de você olhar para dentro. Então essa energia, esse espreitador, ele está há muito tempo aqui, só que agora, né? E daqui para 21 de dezembro, que vai ser a abertura de um portal, em dezembro, praticamente essa energia não estará mais aqui. 21 de dezembro é o daqui a 6 solstício meses. De verão. De verão. Aqui, né? Aqui. Então isso vai ser maravilhoso para nós. E as pessoas que estiverem querendo mudar e elevar sua frequência, mais ainda. Porque elas vão estar se afinizando, se alinhando com todo o cosmos. Porque, como eu te falei, é Gaia que evolui, né? É Pachamama, como chamam também, é o planeta Terra. Então é ele que se eleva. E nós, habitantes, também nos elevamos, se quisermos. Se estivermos despertos. Se utilizarmos a consciência. Então a importância dessas ferramentas é muito grande, porque você vê, a Terra existe há 4,5 bilhões de anos. A humanidade, né, pegando todas as formas do Homo que existe por aí, deve ter uns 250 mil. Então tudo isso é evolução, né? O homem de hoje, o Homo sapiens, é totalmente diferente. E eu acho que ao mesmo tempo essa progressão vem acontecendo. Será que nós estamos mesmo chegando ao ponto de haver esse salto? Estamos sim. Porque a gente não tem nem como quantificar ou dizer, pontuar, vai ser agora, vai ser... Não tem nada físico que vai dizer isso. Mas nós estamos acelerados. Posso dizer para você que 2030 vai estar bem diferente. Você pode notar que logo depois da pandemia mudou bastante, né? A pandemia já é um traço dessa transição planetária, né? Foi uma grande oportunidade, né? Por favor, não me batam, né? Foi uma grande oportunidade para que a humanidade acordasse, né? Isso é verdade. Muitos acordaram, mas a maioria não. Seja ela natural ou artificial, que é a minha dúvida, a maioria não. Foi uma oportunidade de nós, aquela internação que nós fomos obrigados a viver, aquilo ali mudou totalmente o pensamento das pessoas. Completamente. Mas vamos voltar às suas técnicas. As minhas técnicas, exatamente. Então, eu estou co-criando um sistema de terapia 5D. Né? Que terapia é essa? É justamente isso que eu estou lhe dizendo. É uma terapia voltada para três princípios. Ajustar melhor os nossos pensamentos, ou seja, buscar o observador dentro de você, porque na verdade é você que observa, é você que dá sentido à sua vida, né? É você que dá. Quem é você? Você consciência, não você a mente. Você a tua consciência. Quando você acessa a sua consciência através das ferramentas, você começa a despertar para a 5D. Você começa a ver que você não precisa mais ter medo. Não estou dizendo que você seja uma pessoa negligente, mas não precisa mais ter esse medo todo. A espiritualidade está aqui, o nosso planeta não vai ser destruído. E se você tiver foco de visão, né? Se você tiver numa frequência boa, você vai permanecer no planeta. Não tem porquê, você vai ser útil. A sua vida vai ser muito útil. Aliás, ela já é.
né? Mas você pode tornar ela melhor ainda através da sua observação. Então, em terapia 5D, existe o ajustador de pensamentos, né? Que é um símbolo quântico que eu canalizei, como eu canalizei quase 30 símbolos, na verdade ainda estou canalizando, com o objetivo de ajudar as pessoas a mudar a frequência delas, mudar a vibração, porque se não mudar a frequência, não vai conseguir. Sim. Né? Então eu criei esses símbolos, né? E eu utilizo ele na terapia 5D. O segundo ponto importante é eliminar a preocupação. Isso é possível? Isso é possível. Quando você eleva a sua frequência, ajusta melhor o seu pensamento, automaticamente você elimina a preocupação. Porque aí você vê a realidade como ela é de fato, né? A realidade não é isso que a gente está vendo. A preocupação ela não é construtiva. Ela não é construtiva. Ou seja, você está ocupado previamente. Então isso não pode ser positivo, né? Então eliminar a preocupação. Eliminar a preocupação não é ser negligente com a sua vida, né? Não é deixar que as coisas passem, não é deixar de fazer as coisas. Então agora eu vou viver igual Zen, né? Não é bem isso, mas é você eliminar aquela preocupação que não interessa, né? Fazer você partir para a ação, porque quando você está preocupado você não age, você está parado com a sua mente, com o seu rádio, né? Você não está utilizando bem o seu rádio, porque você está preocupado. Preocupação é o quê? Medo. Medo é da terceira dimensão. Autoconfiança, quinta dimensão. Fé. Né? O medo é extremamente... O medo é totalmente 3D. Totalmente. Porque com medo você ameaça o outro, você mata, você rouba, você se desespera. Não é? Sim ou não? Exato. Porque o medo... O homem, apesar de ter outras virtudes que não os animais em geral, mas ele age muito pelo medo. Fuga ou luta. Exatamente. E as duas são motivadas pelo medo. Pelo medo. Uma como reação e outra como sair do campo de batalha. Né? A pessoa assim, sintonizando na quinta dimensão, ela é calma, ela é tranquila. Ela vai entrar nesse estado de tranquilidade, porque é o estado da quinta dimensão. Quinta dimensão é paraíso, é respirar suavemente, é você entrar no plano das ideias, é você ficar mais criativo, co-criar com o universo. Você começa a co-criar com o universo, que é o que está acontecendo comigo, com essas ferramentas. Eu comecei canalizando símbolos quânticos, canalizei essa terapia. E o terceiro princípio da terapia é elevar a frequência. Você elevar ela de propósito. Tem técnica para você elevar a sua frequência, né? Já até falei de algumas, de meditação, mas existem outras técnicas, né? Então, agora até me perdi o fio da meada. Tá falando das ferramentas. Exatamente. Com isso, eu também acabei escrevendo um e-book, que, na verdade, ele se transformou num livro, né? Ele tem 21 capítulos. Só que eu fui até o 18º, porque eu achei que ia ficar muito cansativo para as pessoas. Mas ele é um manual, vibrando em quinta dimensão, né, na frequência da nova Terra. A nova Terra vai ser maravilhosa. Quem tiver afinizado com ela, com tudo isso que a gente está conversando, vai viver isso, né? Mas existe um caminho para chegar lá. E esse e-book, ele é um manual que eu escrevi, demorou um século, mas eu consegui terminar. E ele é um verdadeiro manual para te ensinar a você É fácil de adquirir? É fácil de adquirir, é só @cromovida, que é o meu Instagram, mas também tem o meu celular, que é 21 96955 7048. Vou repetir, né? 21 96955 7048. Vai entrar em contato comigo e eu vou vender ele em PDF, né? Mas ele é um verdadeiro livro. Depois que eu me toquei, eu falei assim, gente, ele é um livro, né? E ele é um dos materiais que eu co-criei. O outro material, outra ferramenta, são cursos que eu criei, né? Que estão agora em nível 1 e nível 2. Eu estou terminando agora um mini curso, tem um mini curso de 6 aulas, que é preparando as pessoas
para a chegada dessa dimensão, dessa frequência. E aí as pessoas querendo migram para o nível 1, que vai acontecer agora no dia 14 de agosto. Eu vou iniciar um curso de 5 meses. Sim, 5 meses, porque você não muda a sua consciência rapidamente, né? Assim, eu fico vendo às vezes, sem querer polarizar, porque eu não estou nessa, mas assim, como que uma pessoa pode absorver um conhecimento desse, então, em um mês? Não tem em 2 como. semanas? Eu acho que não tem num como. workshop? Não tem como, né? É preciso treinar, que eu chamo de espiritualidade prática. Então eu criei essa ferramenta que já está no nível 2. Já estou canalizando para o nível 3. Os alunos do nível 2 já vão passar para o nível 3. Mas eu vou começar agora o nível 1. Vou dar tanto presencial quanto online. Então, quem desejar, vai ser uma ótima oportunidade para você entrar nessa seara. E a gente poder falar disso de uma maneira mais estruturada, estudiosa. A gente realmente tem que estudar. Você não muda assim para a 5ª dimensão só porque você achou bonito, só porque é interessante. Você precisa treinar. E você veja só, num campo desse, querendo ou não, para quem está acostumado, quando nós voltamos ao início do nosso papo, né? Está acostumado em lidar com matéria, só matéria, a mudança é radical. É radical. Mudança radical. Foi por isso que eu questionei, inclusive, nós estamos aqui, o homem está aqui há 250 mil anos. Olha a evolução que a gente já teve. E o pior é que a evolução, você tem razão de dizer que está acelerada. Está em 5D. Olha só, você está falando agora em 5D, você está sendo otimista, assim, porque as pessoas ficam vendo. Desculpa que eu te interrompi, mas eu preciso até te elogiar, porque você está com um pensamento 5D, porque quando você reclama, a reclamação é a pior coisa que existe, e o pessimismo também, porque ele te leva para um estado consciencial muito negativo, né? De insatisfação, de medo. Aí o que você faz com medo? Você ameaça, você faz guerra, né? Você o medo é uma mola propulsora de coisas ruins. Né? Então, o que você está falando? Nossa, nós chegamos numa evolução, nós estamos evoluindo, né? E a gente está num dos melhores momentos da história, onde a gente vai agora virar, que é esse salto da 3ª para a 5ª. Então, o que você está observando é uma observação de 5D. Você está vendo a coisa positiva. Não, e está acelerando. É proporcional ao nível de conhecimento que a gente tem. No outro dia eu estava lendo uma pesquisa, eu não vou saber de cor todos os dados, de como a velocidade do conhecimento ela está se acelerando. Sim. Então, hoje tem coisas... Você vê o seguinte, que é um exemplo bem claro. Esse aí está na televisão para a gente ver. A Voyager 1 e a Voyager 2. Qualquer um dos celulares que nós temos tem mais capacidade do que os computadores que estão lá. Nossa, E olha que eles estão há 77 anos no espaço. 45 anos no espaço. Né? Eu construí a mesa radiônica vibrando em 5D, que é uma outra ferramenta, no meu celular. Você acredita isso? Sim. Através de aplicativos, né? Usando também um pouco o ChatGPT, né? Sabendo utilizar e utilizando outros. Inteligência artificial é uma loucura. É uma loucura. Então, mas você é o mestre. Quem determina é você. O ChatGPT não pode mandar em você. É você que precisa orientar ele para fazer. Mas aí que está a ciência da coisa. Aí que está a ciência. Você é o mestre. Entendeu? Você vê aqui, falei no início, né? Você é facilitadora de cursos na área quântica. Há quase 30 anos. É mesmo? Meu filho... Eu posso contar uma coisa, assim, como é que eu cheguei nisso? Assim, a gente estava falando sobre a consciência, e eu estava num momento da minha vida, o meu filho tinha 6 meses, era bebê, e eu estava num momento de crise, né, na minha vida, né? E eu estava, assim, bem chateada, né? E aí eu conheci a história do Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl, né? Ele escreveu alguns livros, né, Em Busca de Sentido, que foi assim, esse livro, nossa, se tornou meu livro ali de cabeceira,
foi o que me fez ir para as terapias. Eu já estava estudando, só que assim, eu estava vivendo uma situação de crise emocional e que eu não via, eu ainda não estava dando importância para esse conhecimento que hoje eu estou aqui falando sobre ele, né? Você vê, 30 anos atrás, a minha situação era outra, eu estava muito na 3D, né? Mas só que eu tinha, acho que o plano espiritual tinha um plano para mim, uma missão para mim, né? E aí eu assim, nossa, aquele livro, a história dele, a história do Viktor Frankl, ele era um terapeuta, já era um psicoterapeuta, mas ele teve que ir para a guerra e a família dele toda morreu na guerra, a mulher, os filhos. Essa história é bem conhecida, tá? Depois você procura. E ele viu os companheiros dele, que foram presos também, morrerem na frente dele. As pessoas não sabiam o próximo passo, o que aconteceria. Lembro que eles dividiram uma barrinha de chocolate, porque não tinha comida, e para finalizar, com chave de ouro, né, ele se viu nu em pelo, não tinha mais roupa, não tinha nada. Isso me mexeu bastante comigo, né? Eu falei, nossa, mas que homem forte, né? E ele se viu nesse quadro, com essa situação que eu estou lhe contando, que é a pior possível, né, de destruição total. Ele escolheu acessar a consciência dele. Ele escolheu escrever sobre o que estava acontecendo. Ele não sabia se no dia seguinte ele amanheceria vivo, o que ia acontecer, mas ele escolheu estar totalmente no estado de presença, no agora, que é o estado de quinta dimensão, e ele resolveu escrever sobre o que estava acontecendo. Ele escreveu, ele foi assim, eu acho que ele também tinha uma missão, né? Mas ele escolheu escrever sobre o que estava acontecendo. Para finalizar a situação, ele foi salvo, né? E ele criou uma terapia chamada logoterapia. O que é a logoterapia? Eu já sei o que é. É a terapia que você faz a partir da destruição. E agora, como é que é a sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Aí ele escreveu Em Busca de Sentido, e um livro que eu nunca achei, que é a Essência da Liberdade. O que é a essência da liberdade? É você reagir conforme a sua consciência. É você não reagir, mas você agir. Essa é a essência da liberdade. Então você vai passar o que você tiver que passar, mas como é que eu reajo? Como é que eu escolho passar por isso? Me descabelando? Me desesperando? Buscando vícios? Estou falando de uma maneira geral, né? Como é que você escolhe passar pelo que você vai ter que passar? Porque a gente vem basicamente com uma carta precatória. Tem alguma coisa que você vai ter que viver, né? A história do karma é real. Tem alguma coisa, mas não é para te aprisionar, né? O karma é alguma coisa que você precisa resgatar para você ser feliz. Simples assim, né? E a gente complica, né? O meu karma é esse, mas não é para o seu karma continuar sendo esse. Você vai precisar mudar. Mudar o quê? Mudar a tua consciência. Acessar a consciência. Acessar o campo. Que eu acho que foi isso que o Viktor Frankl fez. E aí com essa história, eu simplesmente me curei da minha crise. Eu falei, gente, se esse homem que passou por isso tudo ainda criou uma pérola, que é a logoterapia, logo vem de pensamento, né? De consciência. Então, que foi o que basicamente aconteceu com ele. Nossa, eu mudei a minha história. E aí eu comecei a ingressar cada vez mais nos meus estudos. Eu lembro que eu estava fazendo um curso de naturopatia. Eu sou uma naturopata. Naturopata, ele trabalha com terapias naturais, né? Fitoterapia, aromas e outras, né? E também já estava estudando a terapia holística. Então eu falei, gente, eu quero ser uma terapeuta. Eu quero expandir a minha consciência e expandir a consciência das pessoas que estão ao meu redor. Dali eu mudei completamente a minha vida, entendeu? E aí já se vão 30 anos, que eu não vou ficar usando o horário, né? Mas assim, eu não posso deixar de falar isso, né? Porque ele é o exemplo para mim de como que você precisa acessar o observador que tem em você. E porque ele fez sozinho. Percebe? Um exemplo real que eu tenho, né? Assim, isso realmente é fato, isso aconteceu, está registrado. Eu só não achei esse livro aí, A Essência da Liberdade. Se você achar, fala comigo. Tem que procurar em cedo, pelo jeito. Eu já procurei muito e não consegui achar. Realmente deve ser muito bom esse livro dele, né? Simone, olha, se tiver mais alguma colocação para você,
fazer... Eu quero transmitir uma mensagem para as pessoas, né? Assim, eu quero transmitir para as pessoas que elas comecem a acessar a consciência delas. Elas não são a mente, não são o emocional abalado, né? Existem diversas técnicas, não só de psicólogos, outras pessoas com outros trabalhos, mas a terapia holística, ela oferece, né, esse resultado assim, mais rápido para as pessoas, porque a gente acessa frequências, a gente estava falando de frequência, né? A gente acessa frequências vibracionais e a gente acessa também a linguagem 5D, que eu não falei para você, né? A linguagem 5D é uma linguagem não violenta, que você desenvolve. Inclusive, eu tô construindo um mini dicionáriozinho, né? Ele ainda não está pronto, por isso que eu não estou ainda falando, só estou citando o que eu estou fazendo. Mas é uma maneira de você desenvolver uma fala expansiva e otimista para que você não só se eleve para a quinta dimensão, mas para você também sentir outra pessoa, você conseguir transcender os seus problemas. Então, assim, que as pessoas não se preocupem tanto, né? Que as pessoas busquem a espiritualidade. Busque primeiro dentro delas, né? Olhem para dentro. Olha para você primeiro. Não julga, porque o julgamento é muito ruim. É até um modo não da polariza. Quem somos, responder o quem somos. Né? É uma coisa só, antes de finalizar, que eu queria perguntar se você concorda. Eu lembro de ter falado isso em outra oportunidade. A pessoa, para pensar em 5D, ela tem que primeiro entender que nós não somos só matéria. Exatamente. Isso é fundamental, porque senão não dá nem para começar. Não dá nem para começar. Você é a consciência, ponto. E tem que ter desprendimento para abandonar esse corpo na consciência de que existe algo mais que anima esse corpo. Né? Que é você. Mais fácil de acessar que é a divina presença eu sou, tão falada, né? O que é a divina presença eu sou? É a centelha divina. É a centelha divina. Jesus falou, nós sois deuses, né? Ele falou, o que eu faço, vós podeis fazer muito mais. Quer dizer, se o próprio Deus encarnado, né, deu esse recado para a gente através do Evangelho, que o que ele fazia nós poderíamos fazer muito mais, nossa, gente, pelo amor de Deus. É isso aí. Bom, quero te agradecer imensamente desse tempo aqui conosco. A quem ouvir o nosso podcast, ver nosso podcast, nós tivemos uma influência negativa que a gente não contava, de um helicóptero resolver planar em cima do prédio. É mesmo? Hoje? Agora, o tempo inteiro. Mas eu nem percebi. Eu notei que você estava envolvido, mas eu acho que também não chegou a atrapalhar esse ponto, não. Mas muito obrigado e que tenha sucesso nesse caminho que você vem trilhando há mais de 30 anos, né? Sim. E que volta e meia faça uma colaboração conosco aqui. Com certeza. Eu que agradeço essa grande oportunidade de poder vir aqui e falar um pouquinho, né? Porque tem muito a ser falado, tem muita coisa para aprender, né? Então, se as pessoas quiserem aprender, quiserem fazer o curso, quiserem adquirir o e-book, eu vou estar à disposição com muita alegria no coração, né? Poder fazer essa colaboração. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá bom? Estamos finalizando então o nosso podcast e que eu tenho certeza que tem um contributo imenso para todos nós. O Clube Militar agradece a todos.